Amigos, eu já não queria mais tocar nesse assunto, guerra da Ucrânia, mesmo porque dá pouca, no canal, se vocês olharem, dá pouca visibilidade, 200 visitas, 300 no máximo, enquanto que outras matérias dão milhares de acessos. Mas tem vários amigos no canal que pediram que eu fizesse aí uma atualização. Então vou fazer uma atualização rápida. Agora, inegavelmente, existem fontes que eu gosto de consultar, e eu tenho sempre dito aqui no canal, aquele Peter Turguniev, que na verdade não é nem Peter nem Turguniev, o nome dele acho que é Ricardo Albuquerque, quer ver? Ricardo Albuquerque, ou Ricardo Albuquerque Pinto. Tudo está na internet, é fácil pesquisar qualquer coisa. Mas é uma empresa de mídia, né? A Ancapsu. Então é uma empresa com 500, meio milhão de assinantes e um mundaréu de acesso. Então é muito melhor vocês acompanharem como eu acompanho. Ele tem 3 canais, aliás, tem 2 canais. Tem o Visão Libertária e tem o Ancapsu, que é esse parecido com esse. Ele começa sempre mostrando esse mapa, eu aprendi com ele. E é muito interessante, porque ele faz uma análise. Não. Ele faz uma... Caramba! Esse aqui eu posso apagar. Esse aqui eu posso apagar. Ele faz uma análise muito interessante, está vendo? O Peter é esse barbudo aí atrás de mim. Ele começa sempre falando da situação atual, que é naquele mapa interativo, né? Esse mapa aqui é ao vivo, é interessante. Vai tudo mudando, vai tudo acontecendo e vão aparecendo aí os ataques, etc. E depois ele começa a mostrar a sua pesquisa no Twitter, etc, etc, etc. Então, eu gosto muito de acompanhar. Muita gente, eu não gosto da barba dele. Pô, pelo amor de Deus, o que tem a ver a barba? Até eu tô barbudo. Eu não gosto de algumas ideias dele. Ele tem uma visão libertária, ele tem uma cabeça diferente da de muita gente, o que não quer dizer nada, né? Quando ele dá a opinião dele, é a opinião dele e você tem a sua. Mas quando ele faz uma análise ou mostra um fato do Twitter ou de qualquer outra coisa, é um fato. Então, eu acho mais válido acompanhar por ele, que é um profissional, é uma empresa, são várias pessoas trabalhando para conseguir as notícias e as fontes, mas, de qualquer forma, eu fico envaidecido e honrado que alguns amigos querem ouvir a minha opinião sobre o andamento da guerra. Então, vamos lá. Se você olhar a linha de frente que está aí atrás de mim, apesar de um monte de bolinhas, isso quer dizer nada. Isso quer dizer nada. A Rússia sempre teve bilhões de toneladas de armamento desde o tempo da União Soviética. Muita coisa velha. Eu tenho visto filme de lançamentos de mísseis que vão e voltam. O russo já derrubou 2 Sukhoi 34. Tiro amigo. Eles mesmo derrubaram o Sukhoi deles, que é um avião caro, 70 milhões, né? Sei lá quanto é que custa um bicho daquele. É o mais moderno que tem hoje em combate, porque a Rússia tem outras coisas, tem outros aviões ainda esperando licenciamento, ainda em testes, né? Protótipos, mas em combate é o Sukhoi 34. E a Rússia já derrubou 2. Ela mesmo já derrubou 2. Então, apesar de você ver muita bolinha de bombardeio, isso não quer dizer nada. Na verdade, diminuiu muito. Se você olhar que esse mapa aqui, você vai lá em agenda, time, você vai em time, lá em cima, e ali no time tem desde o dia 24 de fevereiro. Você vai clicando dia a dia e você vai vendo a movimentação das tropas e os bombardeios, onde é que caem. E logicamente, apesar de parecer muita coisa, não é nada não, é muito pouco. Muito pouco. Deixa eu abrir um pouco para
para ver que está bem espaçado. Olha só, tá vendo? É muito pouco bombardeio. Antigamente, há 2 meses atrás, eu sempre disse que o russo não tem mãe, né? Se você olhar meus primeiros vídeos falando dessa guerra, pode enganar vocês. A mim não engana, nunca enganou. O russo não tem mãe. Então, o que ele faz, ele não tem equipamento moderno como o americano, como os ocidentais, vamos chamar assim, porque o alemão, o francês tem muito equipamento moderno. O russo não. O russo tem aquela velharia do tempo ainda de coisa, muito pouca coisa modernizada. Ele vive cheio de sanções, porque vive fazendo coisa errada e o mundo vive sancionando. E então o que ele faz é isso, é terra arrasada. Ele tem aqueles foguetes tipo Katyusha melhorado deles e joga e arrasa a cidade, como aconteceu com Mariupol e outros. Ou seja, não ataca objetivos militares, né? Ataca civis, adora derrubar shopping, matar um monte de criança. Isso é o russo. Vai dizer que o russo tem mãe? Eu acho que não. É filho de chocadeira. Então você vê que são poucos e esparsos combates. Eles mantêm esses bombardeios, né? Porque não custa nada. E é para manter a tropa ucraniana aferrado ao solo, como a gente diz, aferrado ao terreno. Mas o que aconteceu é o seguinte, desde a entrada do HIMARS americano, que é aquele tipo, nós temos o nosso Astros 2020, né, lá em Formosa de Goiás, lá fica a unidade que gerencia esses foguetes múltiplos, lançadores múltiplos de foguetes. Nós temos o Astros, o americano tem o HIMARS. E o HIMARS tem precisão de 2 metros. É uma precisão absurda. Com isso, depois eu vou mostrar, eles conseguem acertar a ponte. Caramba, cadê a ponte, gente? Eu abri tanto mapa. Então você está vendo aqui na ponte um buracão. Isso é o HIMARS. Porque não é fácil acertar uma ponte. A ponte pode ser comprida, tem vários quilômetros, mas só tem 12 metros de largura. Tanto que até hoje ninguém nunca tentou acertar com canhão, com obus, com míssil, ponte. Ponte sempre foi um problema da aviação. Avião que dá aquele mergulho, não sei o quê, e mesmo assim não é fácil acertar a ponte por causa dessa característica. Quer dizer, ela é comprida, mas ela é estreita. E o HIMARS já fez 12 furos. Vou falar na ponte daqui a pouco. Então, o HIMARS está se mostrando realmente um negócio sensacional. E o que aconteceu? Com a chegada do HIMARS americano, que aumentou o alcance, né? A Ucrânia não conseguia atingir os depósitos de munição dos russos porque eles ficavam a mais de 40, 50 quilômetros na retaguarda da linha de frente. E o ucraniano não tinha alcance com o obuseiro, nem o 277 americano, nem o Caesar francês. Caesar deve ir a 50 quilômetros. Então, não conseguia. O HIMARS está acertando a 95 quilômetros. Já vi casa como é? Centro de comando e controle a 85 quilômetros foi destruído. Mais de uma dúzia de depósitos de munições explodiram entre 80 e 95 quilômetros. Então, esses 12 ou 13 depósitos que explodiram já são responsáveis por um problema logístico aqui. Está faltando munição. Aí você vai dizer, mas a Rússia tem demais. Sim, claro. A Rússia tem não só munição, como tem uma população enorme. Se ela quiser trazer mais gente para a guerra, ela consegue. Mas, politicamente, o Putin não está muito bom na fita
para trazer mais bucha de canhão dos próprios conterrâneos dele. Então ele está com dificuldades de trazer trazer reservistas, né? Quer dizer, de incorporar novos soldados. Está trazendo lá do Raio Esparta, daqueles paizinhos, aquelas paisetas, aquilo não é nem paizinho, né? Então Chechênia, Geórgia, aqueles lugares que ele entrou e arrasou, e os caras estão passando fome porque não tem mais nada, ele destrói completamente a estrutura das cidades, dos países que ele anexa. Então, essa turma que disse que queria ser pró-Rússia, não sei o quê, é uma furada. É uma furada, porque depois que você entra para o lado da Rússia, ele arrasa tudo. Os caras não tem nada, não tem comida, não tem nada, e o russo está pouco se lixando com esses paizinhos que foram anexados. Que é o caso, se eles um dia anexarem a Ucrânia, o fim da Ucrânia vai ser esse mesmo. Porque no Donbás, que eles anexaram em 2014, os ucranianos que moram lá já passam privações e necessidade. Mas aí vai estudar que você chega a essa conclusão. Então, na frente de batalha, nada mudou. Agora, se você olhar, é muita frente, tá vendo? Isso aqui tudo é muita tropa que está no terreno, e você precisa de uma logística, né? Você precisa de uma logística para manter essa tropa no terreno. Você tem que mandar comida, tem que mandar água, tem que mandar combustível, tem que mandar munição, e munição que ficava relativamente perto deles, nos grandes paióis e depósitos que o russo montou, estão sendo destruídos pelo HIMARS. Aí o russo é obrigado a colocar mais na retaguarda, e a logística dele fica complicada, porque tem que vir de trem, né? Muitas vezes de trem, ou colunas de caminhões, imagina, colunas com centenas de caminhões. O russo não é como a OTAN tem tudo paletizado. Então é como, em vez de carregar cada cunhete, cada caixinha de munição, o pessoal da OTAN carrega logo um pallet, que é quase um container. Então é muito mais fácil você carregar um avião, um trem, não sei o que, segurando em pallets. Já o russo não. O russo aparece, tá na internet, é só procurar, tem filmes aí deles passando munição do paiol para os caminhões, aí faz aquela fila de homens para passando caixinha de mão em mão. É uma logística complicada. Então, não pense que está sendo boa a vida dos russos com esse negócio de destruir os paióis e eles passarem os paióis para mais distantes, porque, né? Então, isso é uma coisa que eu queria falar. A outra, como eu disse, vai ver lá no Ancapsu, que o Ancapsu, como é uma empresa, desde o dia 24 de fevereiro, que houve a invasão, eles fazem uma matéria dessa por dia. Você consegue acompanhar, tá lá, tá no site, é só procurar. Você 24, 25, 26, você tem diariamente as observações, inclusive esses comentários que ele pega no Twitter. Outro que eu gosto de vez em quando, são três que eu vejo. Visão Libertária Ancapsu, que é o mesmo cara, Peter Tuguniev, como ele gosta de ser chamado, o Ricardo. E o outro é o Hoje no Mundo Militar, que eu não sei como é que é o nome do rapaz que tem uma voz característica. Mas com atraso, então, isso que o Hoje no Mundo Militar está dizendo hoje, já foi mostrado e dito no Ancapsu 3, 4 dias antes, tá? Com atraso. Mas é bem montado, com muitos filmes, com muitas coisas. Então mostrou, que aliás o Peter já tinha falado nisso há um tempão, o problema da espionagem. A Rússia, com a antiga KGB, agora FSB, tem o maior serviço de contra-espionagem do mundo. E a Ucrânia não ficava atrás.
tinha o segundo maior do mundo, se eu não me engano eram 30 mil funcionários na SDU, né? Serviço de Inteligência da Ucrânia. Mas não tem jeito, né? A ligação com o russo e como ela veio da KGB e não sei o quê, e vocês sabem que o russo é muito corrupto, então o ucraniano, por simpatia é proximidade, né? Também é muito corrupto, então havia muitos espiões foram descobertos, tem 650 casos de processos abertos de espionagem, e recentemente, para chefiar esses 30 mil, quando o Zelensky assumiu a presidência, colocou um cara de confiança que era um amigo dele de infância. E ele agora foi obrigado a remover, a demitir o amigo, porque descobriu um monte de casos de sabotagem e de espionagem. Então, é complicado, né? Porque a Ucrânia prepara lá uma manobra de uma contraofensiva, não sei o quê, e os espiões informando tudo isso para os russos, o russo fica esperando de cadeirinha. É complicado essa parte de espionagem. Então, inclusive, a procuradora-geral foi demitida também. Então, estão lá investigando o problema de espionagem e vira-casaca no governo ucraniano, que é uma coisa muito grande e, com certeza, é o que está atrasando a grande... A gente já há 2 meses sabe que eles estão com quase 1 milhão de soldados na Ucrânia prontos para uma contraofensiva grande. E o que está atrasando são essas informações da contra-espionagem. Eles têm que primeiro neutralizar isso para evitar um banho de sangue, né? Então acredito que essa grande ofensiva, contra-ofensiva, seja no final de agosto ou começo de setembro. Não pode demorar muito, porque daqui a pouco vem o inverno com muita lama, chuva e neve. E carro de combate pesado, como esses tanques, né? O pessoal chama carro de combate de tanque, afunda, fica preso, fica entalado, complica a vida de todo mundo andar na lama. E tem um termo lá que eu não sei qual é, da característica do terreno ucraniano, que muitos carros de combate foram capturados dos russos por terem ficado atolados. A tripulação fugia, saía correndo, o ucraniano pegou muita coisa assim. Outra coisa que eu digo isso desde o primeiro dia. E tem uns amigos meus, num grupo lá de oficiais da reserva, que não acredita, aí fica me batendo. Eu vivo dizendo. Primeiro, uma coisa que eu digo desde o primeiro dia: russo não tem mãe. Segundo, não se pode acreditar em uma palavra dos russos. O russo nunca fala a verdade para ninguém, nem para a mãe deles. Se tiver mãe, mas eles não têm mãe, então não tem para quem falar a verdade mesmo. E outro cara que eu não suporto é esse Sergei Lavrov, que ele só diz besteira, quer dizer, mentira, para enganar o Ocidente, e ele baba. Ele tem tanto ódio do ucraniano que ele baba desde o primeiro dia. Eu estou falando isso de fevereiro. Fevereiro, quando ele falava de ucraniano, ele babava e dizia: não, esses caras não sabem nem falar russo, porque a língua ucraniana é diferente da língua russa, e ele criticava essa diferença por achar que a Ucrânia tinha que ser tudo russo. Então, desde o começo que eu digo que os amigos dizem: não, a culpa é do Zelensky porque disse que ia se aproximar da OTAN. Porra, pelo amor de Deus. Ele não podia se aproximar da OTAN, porque a OTAN, no seu regulamento, diz que nenhum país que tenha problemas pode entrar na OTAN. E, desde a invasão da Crimeia em 2014, aliás, quando o russo invadiu em 2014, foi para acabar com essa história. Então, se o problema era a OTAN, acabou em 2014, com a invasão da Crimeia e do Donbás, né, aquelas províncias ditas separatistas, que eu também estou careca de repetir, que não é separatista, isso é uma técnica russa, usada na Geórgia, usada na Chechênia, usada na Transnistria. Todos, é só estudar, caraca. Eles mandam o russo para lá, começa a jogar armamento para o rebelde russo lá, mercenário, começa a fazer confusão, e depois eles então, com esse pretexto de proteger esses russos, eles invadem o país. Foi assim que eles tomaram a Chechênia, a Geórgia. Estão até hoje ocupando a Transnistria, né, que é uma faixa ali da Polônia. Então,
Não dá para acreditar. Desde o começo que eu digo, o objetivo do russo é aumentar território. Eles sempre tiveram esse complexo desde o tempo dos czares. Então eles querem tomar tudo para tomar tudo. Não vão parar na Ucrânia. Depois da Ucrânia vem a Polônia, depois da Polônia vem a Lituânia, depois da Lituânia vem tudo. Eles querem tomar tudo. Se eles conseguirem chegar na Inglaterra, então eles vão ficar felizes da vida. E é por isso que a OTAN, que não deve ser tão burra assim, pelo menos está se mostrando melhor que a ONU, sabendo que eles são o próximo da bola da vez, está dando equipamento e condições da Ucrânia se defender. Não está se metendo para não criar uma escalada na guerra, mas está abastecendo de dinheiro, de recursos, né? Porque a Ucrânia, desde que foi invadida, acabou a guerra. Ninguém mais trabalha, não tem mais produção, ninguém. Como é que as pessoas vão comer? Então, aí é preciso que o dinheiro do Ocidente mantenha essas pessoas vivas. Morto não combate, né? Então tá aí. Depois de dizer um monte de historinha e mentira, né? Primeiro disse que a invasão não ia acontecer, era só um exercício. Aí invadiu. Depois disse que não queria ocupar a Ucrânia e tentou cercar Kiev. Não conseguiu, teve que fugir com o rabo entre as pernas. Aí ficou na região do leste, que é a região de Donbás, juntaram ela com o sul, saindo da Crimeia, né, porque a Crimeia tem uma grande base russa lá há muito tempo. Então as tropas estavam sendo reunidas na Crimeia e através da ponte entraram para o sul e foram arrasar Mariupol e outras cidades. Com isso, volto a dizer, ficaram com essa faixa toda enorme, que custa dinheiro. Como é que a Rússia vai continuar mantendo toda essa faixa com as sanções do Ocidente? A Rússia está sem dinheiro, o rublo está quebrado, o rublo não existe mais, ninguém mais aceita essa bosta. E o Putin está lá em todos os canais tentando negociar um cessar-fogo para ele ver se ele consegue manter esse pedaço que ele conquistou. Porque senão daqui a pouco o ucraniano vai dar um pontapé na bunda deles e vai continuar. Se esse troço continua por meses, a tendência é eles serem chutados como foram no norte. Olha lá, no norte aquela parte toda cinza, não sei o que, já foi rosinha como é aqui embaixo. E o ucraniano, a partir de Kiev ou Kiev, chutou os caras para a fronteira. Então, eles tentam negociar. Só que o Zelensky não é burro, não quer, né? E o Putin não diz isso abertamente para não ficar envergonhado, mas ele tenta, por canais subterrâneos, fazer essa negociação. Tá? Muito bem. Esta ponte aí é uma ponte em Kherson. Kherson tem duas pontes. Uma que é uma represa. Por motivos óbvios, se você destrói a represa, você alaga Kherson, vai criar um problema matando muito civil. A outra ponte é essa, que é a própria ponte de Kherson, a ponte Antonívica. Já está com 12 ou 13 buracos, ou seja, o ucraniano já avisou o pessoal de Kherson para sair, enquanto pode, né? Quer dizer, desculpa, para os russos saírem enquanto podem, porque ele já está mostrando que ele consegue acertar. E outra coisa, quando começou a acertar, em algum lugar aqui tem buracos. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque... Aqui. Nessa Visão Libertária, que é o outro canal do Peter, ele conta a história. Por que é... Eu não posso ficar passando filme dos outros aqui, porque deve ter direitos autorais. Mas nesse vídeo aqui, ele mostra os 12 ou 13 buracos, perfurou de cabo a rabo. Agora, não é fácil destruir uma ponte, né? Fazer um buraco não impede que carros pequenos e pessoas continuem a usar a ponte. Não consegue carga pesada, caminhão carregado, tanque, isso aí não vai conseguir passar, porque aí vai terminar derrubando a ponte. Mas o que o ucraniano está mostrando é que ele acerta. E todo mundo pensava que fosse o HIMARS. Até eu pensei que fosse o HIMARS. Lendo agora uma declaração da Ucrânia, não, foi aquele obuseiro 277 do americano, com uma munição especial que eles têm, que vai a 50, 55 quilômetros. Mas, para obuseiro,
Isso é uma precisão absurda. Eu sou artilheiro, conheço a precisão de um tiro de obus, que normalmente a gente considera 50 metros. Para nós, 50 metros já está em cima do alvo por causa do estilhaço. Mas não tem como, para fazer esses buracos em ponte e acertar ponte, esse tal de 277 americano é um senhor obuseiro. E essa munição é uma munição guiada por GPS. Olha como é que a artilharia americana está avançada. Tem granada de obus. Obus é um canhão que faz tiro vertical, tá? Ensinar para o pessoal leigo do canal, que não é obrigado a entender de artilhês. Nós temos canhão. Canhão faz tiro tenso. Então você olha pela luneta, vê o alvo e atira nele. Igual uma espingarda com alcance de 1000 metros, por aí. Isso é um canhão. Claro, tem canhão que atira. Meu canhão da Costa atirava 23 km. Mas aí tinha que ter observatório no alto do morro. Porque do canhão não dava para ver. A linha do horizonte termina em 16 km. Para ver depois da curvatura da Terra, o Forte Copacabana colocava os PO no alto do morro da Babilônia no Leme e do morro dos Dois Irmãos no Leblon. Aí lá de cima via o navio inimigo. Antes do navio inimigo ver terra, já estava sendo bombardeado. Isso é canhão, tiro tenso. Obuseiro é um canhão também, que em vez de fazer o tiro tenso, ele faz o tiro indireto. Por quê? Porque na Primeira e Segunda Guerra, de noite, se você atirava, o clarão do tiro era visto à distância. E aí, o nego atirava no canhão. Fácil. Com isso, a artilharia passou a ocupar a posição atrás de montanhas, para não ver mais o clarão. Aí criou o tiro indireto. Então o obuseiro atira por cima da montanha. É o que chama indireto. Por isso é que chama de obus ou obuseiro. E agora granadas com GPS, para mim, é novidade. Eu nem sabia que existia. Para você ver como é que o negócio está moderno. O Caesar francês também tem um alcance desse. Só para vocês terem ideia, o alcance dos obuseiros brasileiros é 15 km no máximo, por ali. O útil, aquele de utilização, é 11, 12 km. Não vai muito mais que isso, não. E o Caesar francês vai a 50. Parece que o Brasil já está comprando, segundo o Coronel Raulino, acho que 4 baterias. Coronel Raulino está na reserva, meu amigo. Ele foi adido militar na França e atirou com esse Caesar, diz que é um troço maravilhoso. Aliás, o comandante do 21 GAC também serviu na França e também atirou de Caesar. Ou seja, muitos comandantes brasileiros conhecem esse Caesar e estão sendo compradas algumas baterias. Bateria, aproveitando que a gente está explicando, o pessoal conhece muito a nomenclatura da infantaria. Regimento, batalhão, companhia, pelotão, né? Vai baixando. 3 pelotões formam uma companhia, 3 companhias formam um batalhão, e 3 batalhões formavam um regimento que não forma mais, que não se usa mais regimento por economia. Custa caro. Mas todos os batalhões podem ser desdobrados e criados os regimentos. Isso é besteira. Então, aquilo que é batalhão na infantaria chama-se grupo na artilharia. A companhia se chama bateria. O pelotão se chama seção. É a mesma coisa, mas é uma arma diferente, então tem uma nomenclatura diferente. É interessante, se você quer ver sobre a destruição e o motivo, porque tem 2 pontes que estão sendo alvos aí. Essa ponte antonífica, essa aí já está, o ucraniano já marcou. Se o russo tentar não sair agora e tentar usar ela para reabastecer tropa, está lascado, porque eles conseguem acertar qualquer coisa ali e botar ela abaixo. Tem uma outra ponte ferroviária lá na represa, que também vai ser detonada para evitar logística de abastecimento, porque a contraofensiva vai tomar esse lado do rio. Então todo esse lado oeste do rio, o ucraniano quer expulsar os russos. Os russos vão ficar do outro lado do rio, na parte leste. A outra ponte é a ponte da Crimeia, liga a Crimeia à Rússia. Também já houve treinamentos, o russo já está sabendo que vai ser
vai ser alvo, já fizeram treinamento de fumaça, que aliás causou desastre. Encheram de fumaça a ponte e o trânsito da ponte não foi parado, você já imagina como é que você vai dirigir com aquela fumaça que o nego faz para esconder a ponte. Mas não sei qual é a estratégia que o ucraniano vai fazer, mas vão ter que para poder impedir a logística, essas são as duas pontes de vez. Gente, essa é a atualização. Não posso dizer muito mais que isso. Na frente de batalha, houve remanejamento de tropas russas e não sei o que, é uma das desculpas para terem diminuído, mas a verdade é que não estão conseguindo avançar. Não estão conseguindo tomar Severodonetsk, não sei o que, mas parou por ali. Parou por ali. E agora, com a destruição dos grandes depósitos de munição, começa a ficar complicada o problema da logística. Vamos aguardar o que vai acontecer agora em agosto, né? Vai ter que ter a contraofensiva que eles estão preparando e não sei se vai ser no sul. Zelensky já deu ordem para libertar o sul, que é toda essa parte aqui de baixo. Então, para libertar o sul, vai ter que destruir a ponte. Tá vendo? A ponte da Crimeia fica aqui, ó. Está fora do alcance ainda mesmo do HIMARS. Mas agora ele já tem HIMARS de 300 km. Então, agora o HIMARS de 300 km já pode detonar essa ponte aqui, né? Que é para impedir a chegada de abastecimento de logística. Quem vai ganhar a guerra é a intendência. Aliás, a intendência mesmo diz que ela é que dita o tempo no campo de batalha, né? Os suprimentos. Acabou o suprimento, amigo, acabou a guerra. Então, espero ter ajudado aos amigos que queriam ver a minha opinião sobre o assunto, ela está dada. E aqueles que, como eu, gostam do assunto, fica aqui o convite para acessar esses dois canais do YouTube. Os dois do Peter, que é o ANCAP Sul e o Visão Libertária, fala de vários assuntos. Eu só vejo o assunto Ucrânia. Os outros assuntos não me interessam, política, não sei o que, eu não estou nem interessado nisso. E o outro canal é o Hoje no Mundo Militar, que de vez em quando pega uma coisa dessa que já foi dita pelo Peter, dias depois, mas coloca num filme mais bem vestido. Um abraço, gente, um bom fim de semana, tudo de bom para todos e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.